Conselho Agro, o seu podcast do agronegócio. Olá pessoal, bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Aqui é o Fernando Reis, CEO da AgroAdvance, e estamos fazendo mais um episódio do nosso Conselho Agro, o podcast organizado pela AgroAdvance, por mim, pelo Chico, né, que a gente sempre busca entrevistar grandes líderes, CEOs, conselheiros, que vão trazer para cá, né, um pouco da conversa que se trata e tratamos, né, em reuniões de conselho, de uma maneira mais descontraída, de uma maneira mais simplificada, para que todos possam ter um pouco de compreensão e conhecimento do que se discute aí numa mesa de conselho, né? Então, junto comigo aqui, como sempre, né, nos episódios, como host também, o Chico, né, CEO e cofundador da SP Ventures, né, maior investidor, né, de Venture Capital no agro aqui no Brasil. Chico, dá seu bom dia e fala um pouco aí. E muitos de vocês talvez não sabem, tá? Mas eu e o Fernando, a gente tem uma relação muito típica do Vale do Silício, né? De investidor e empreendedor serial. A gente já teve a honra de investir em alguns negócios do Fernando, e essa cultura empreendedora de montar negócio, escalar negócio, é uma coisa que a gente não só admira muito nele, mas que a gente quer disseminar. E eu acho que o objetivo nosso aqui é poder mostrar um pouquinho das entranhas desse agronegócio brasileiro, do que entrega produtividade, o que transforma o agronegócio mundial aqui no Brasil, trazendo pessoas que estão fazendo no dia a dia, né, os principais tomadores de decisão, as principais lideranças, as pessoas que a gente mais admira, né? Eu tenho, a minha dúvida é até quando eu consigo manter o Chico admirando e investindo em mim. Estamos na segunda, né, Chico? Vamos lá. Estamos na segunda. A segunda tem que ser pelo menos 5 vezes maior do que a primeira. Então, né? O desafio é grande aqui, hein? Porque a primeira é caso de sucesso absoluto. Tá fácil, e cada investimento que a gente faz no Fernando, a gente nota mais cabelo e branco e menos cabelo, na verdade. É o Chico, é a causa. Bom, pessoal, e hoje estamos recebendo aqui um orgulho enorme, né? Uma honra para a gente, o Marcos Petean. Eu tenho dificuldade para falar Marcos Petean, que é o Galac, né? CEO e sócio da Gênica, a empresa que mais cresce, né, de insumos biológicos aqui no Brasil, um grande expoente, né? E o Galac, um jovem líder aqui no Brasil, super reconhecido, né, pela construção, né, da Gênica e tudo que ele vem fazendo, né? Galac, muito obrigado. Eu não vou falar Marcos Petean, tá? Eu vou falar Galac aqui. Falar Fernando vai ser difícil também. Pode falar Pepônio, né? O próprio Chico fala Pepônio também, né? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela honra e pelo aceite aí a participar com a gente. Eu que agradeço, Pepônio, Chico, muito obrigado aí pelo convite. Satisfação imensa participar desse podcast que já começou aí no nível altíssimo, né? Pude assistir aí já o podcast anterior, dar uma espiada nos nomes que virão. Então, uma satisfação imensa fazer parte dessa jornada de vocês aí. Obrigado pelo convite. Legal. Galac, me conta um pouco, né, para as pessoas também que estão assistindo saber, né, muitas vezes aparece o Galac aí nas redes sociais, nas entrevistas, né, como o sócio, o CEO da Gênica. Pouca gente normalmente sabe da pregressa, né? Das histórias, da sua história, da sua trajetória. Conta um pouco de você, do Marcos, desde do que você quiser contar, até de Piacatu. Grande Piacatu. Até os seus principais movimentos, né? Você é muito jovem, mas na carreira, mas eu tenho certeza que você teve importantes movimentos aí que mudaram a trajetória e foram divisores de água para você. Legal. Poxa, Pepônio, como você falou, sou de Piacatu, uma cidade pequena do interior de São Paulo e filho de produtores rurais, né? Meu pai tinha como principal atividade dele a produção de leite e como uma tradicional propriedade pequena, junto com o leite tinha hortaliças e uma série de outras coisas ali na propriedade, né? Então cresci nesse ambiente rural toda a minha infância aí. Em algum momento, meu pai se juntou aos primos dele para participar de uma sociedade que envolvia ali 2 revendas agrícolas, algumas coisas de varejo na construção civil, e uma sociedade com bastante gente envolvida. E ali foi uma baita experiência que eu pude viver, que nessa revenda pequena, a molecada ia lá trabalhar 2, 3 dias na semana, pesando ração, revenda agropecuária, que muita gente está ouvindo a gente que conhece, né?
Então tinha serviço para a molecada fazer de tudo, desde cuidar da loja, ir no banco, enfim. Mas com 11, 12 anos viver essa experiência, a gente já começa de alguma forma a ser exposto à relação com gente e um monte de coisa que olhando agora, depois de passado, a gente começa a valorizar e entender o quanto que isso ajuda na nossa jornada, né? Então, vivi toda essa minha infância aí nesse mundo agro, seja na propriedade, seja na revenda, e fui fazer agronomia em Piracicaba, lugar que até hoje me traz aí grandes amizades, irmãos e muito conhecimento, né? Então, ali em Piracicaba me formei em 2011, fiz agronomia, morei na República Copacabana, república mais antiga aí do Brasil, fazendo 100 anos esse ano, que Pepone também teve aí o privilégio de morar também. Não fomos contemporâneos, né? Sou muito mais novo que ele, né? Dá pra ver, quem estiver acompanhando o vídeo percebe que tem, todo que mundo tem faz essa décadas brincadeirinha de distância aí. Mas viver a Resalc foi de fato um marco super relevante na minha vida. Ter participado do GAP, que era o grupo de estágio ali que o professor Witt criou e liderou por tanto tempo. E logo depois da Exalc, ingressei no mercado de trabalho, comecei a trabalhar com o mercado de cana. Dentro do mundo de usinas aí, trabalhei na área técnica, fiquei um período relativamente curto, 2 anos aí aproximadamente. E após essa experiência de usina, comecei a trabalhar no mercado de bioinsumos, que eu já estou há mais de 10 anos aí, né? Minha primeira experiência foi na Agrivale. Na época, a Agrivale e Casa Bugre tinham uma mesma sociedade ali, uma sociedade complementar, talvez assim melhor explicaria, né? Depois de 5, 6 anos ali na Agrivale, me juntei aí à Gênica, onde tive a oportunidade de estar junto com vocês, inclusive, aí nessa baita empresa que a gente está construindo aí. Galac, por que Piracicaba? E conta um pouquinho mais como era o dia a dia na Copacabana. Puta, Chico, pergunta delicada, hein? Chico, eu sendo muito, muito sincero contigo, cara, logo que eu estava prestando a faculdade de agronomia, eu queria entrar em alguma pública. Meus pais não tinham tanto conhecimento sobre o que eram as boas universidades, meus pais não têm faculdade, né, cara? Então, eu queria entrar em alguma pública, prestei ali algumas e passei em Piracicaba e eu tinha um primo fazendo Piracicaba. E só depois de ter passado que eu fui entender o que era Exalc, tanto que a universidade era relevante, né? Parece até engraçado falar isso, mas é a realidade de muita gente, não ter noção do que são as grandes universidades e o quanto que elas são protagonistas, inclusive, no nosso agro, né? Então, fui para lá em função de um primo que acabou me puxando, que era o Soufflé. Então, daí que vem o Galac, inclusive, né? Já explicando o motivo do apelido. O Soufflé foi fundamental aí nessa minha ida para Piracicaba. E ter morado na Copacabana, que era essa república tradicional, cara, república que tinha gente de todos os anos, de todas as regiões. Vivi com gente do Ceará, de Rondônia, do Mato Grosso do Sul, tinha os paranaenses de colônia alemã. Cara, é uma diversidade cultural absurda, assim, né? Tanto que para ter perpetuado 100 anos aí tem que ter muita resiliência e, sem dúvida, essa resiliência vem da diversidade que a república tinha, mas pautado sempre em valores muito claros, valores de respeito, valores de amizade. O lema da República é a força e a tradição da amizade exalquiana, né? Então, chegar aos 100 anos aí, sem dúvida, tem esse grande pilar que é o respeito e a amizade. Legal. Ô Galac, e a hora que a gente fala de inspirações profissionais, né? Se você puder trazer algumas pessoas, né, profissionais que te inspiraram, serviram de guia aí para você se espelhar. Pepone, na minha família tem bastante agrônomos, né, cara? Nós somos em 10, 12 agrônomos aí no total, vindo mais uma molecada fazendo agronomia, e eu tenho, sem dúvida, meus primos mais velhos, que são primos do meu pai, na verdade, né, que me inspiraram bastante nessa jornada, não só pelo agro, mas como também pelo empreendedorismo, né, cara? Esses caras, eles eram também empreendedores seriais aí que investiam em varejo, investiam em propriedade, e ter visto todo esse mundo empreendedor que eles viveram me inspirou bastante. Então, tenho ali uns 2 ou 3 ali que eu admiro bastante mesmo. E aí, quando a gente vai ingressando na universidade, professor Witt foi um nome que tem que ter o nosso respeito, tem o meu respeito, né? Então, é um mestre aí que trouxe muita coisa boa. E aí, conforme a gente vai evoluindo na carreira, vão surgindo outros, né? Tenho uma admiração muito grande pelo Maia, que é o fundador da Agrivale, uma pessoa que
por onde passou, deixa o seu legado de gente que preza por gente, de que faz negócios resilientes, de valor. Tem o lema dele, né, que é o interesse genuíno pelo agricultor, que eu realmente vejo ele vivendo isso, né? Então, ver pessoas que são autênticas, né, e que vivem, isso me inspira bastante. E na nossa jornada de higiene, que eu não vou falar aqui de quem eu admiro, porque essas pessoas estão aqui com a gente na sala e aí vai ficar muita puxação de saco, não vai ficar legal. Né? Então, mas brincadeira à parte, vocês são pessoas que me inspiram bastante e têm me ajudado muito na jornada. Legal. Vamos agora, tem o tema, né, das pessoas entenderem um pouco mais quem está sentado aqui na mesa, e aí a gente vai falar um pouco da área macroeconômica. Não vou te cobrar coisas de opiniões de economista-chefe de bancos de investimento, né? Mas é legal ver um pouco da sua percepção, e aí a gente traz para olhar o cenário agro, né? Então, a hora que a gente olha macroeconomicamente o país nessa situação agora, atual, na tua opinião, o que está bom e o que precisa melhorar? Pepone, sem dúvida, esse custo de capital elevado, ele traz um desafio para empresas que estão em amplo crescimento, né? Eu vou tentar falar um pouco mais da visão de uma companhia que está crescendo de forma acelerada, num mundo agro que tem desafios de prazo de recebimento, etc. Então, é impossível não falar do custo de capital. Então, crescer nesse ambiente sem expor a companhia ou o negócio numa alavancagem excessiva é um baita desafio, né? Então, nós temos aí sinalizações de queda de juros, etc., mas isso não está tão claro, né? Isso daí ainda tem muita água para rolar e sem dúvida isso tem sido um baita desafio. E que quando a gente olha aí de forma mais setorial no agro, o ano de 2023 está sendo um ano de muito ajuste, né? Então, é um ano onde a distribuição viveu um momento muito difícil relacionado a estoque, relacionado a preço de commodity, relacionado a preço de insumo que caiu de forma drástica e ela ainda tinha estoque. Então, esse ambiente todo de muito ajuste, ele fica com uma cauda longa ainda que com certeza vai refletir no médio prazo, né? Então eu entendo que, falando desse universo setorial, a gente está num ano de muito ajuste e que de certa forma abala o humor de todo mundo envolvido, né? Então essa combinação de capital caro e o humor do agro de certa forma abalado, né? E agora nessas últimas semanas ainda vem o clima como um componente aí para colocar mais pimenta nessa salada aí, né? Eu acho que isso fica desafiador. Agora, por outro lado, falando de coisas boas, né, existe uma agenda clara que tem valorizado ferramentas sustentáveis, né, ferramentas e agricultura e práticas e tudo que está relacionado a isso. Então, eu acho que essa agenda que está sendo construída ainda tem muita dúvida sobre como que isso vai ser operacionalizado, né? Haja visto o Plano Safra que a gente viveu recente, que já tinha incentivos claros para quem usa alguma coisa sustentável na sua produção. Mas está dando sinais de que é por aí que a banda vai tocar e é por aí que os negócios deveriam se orientar também. Então, acho que, de forma macro, né, não sou nenhum especialista em macroeconomia, mas olhando de forma um pouco mais setorial e o que afeta uma companhia como a nossa, é por aí que eu enxergo. Mas é um ponto importantíssimo, Galac, e talvez mais em micro, mas, cara, você que está na trincheira, que está construindo um negócio exponencial, que está crescendo a 3 dígitos por ano, sente a dor do custo de capital, provavelmente como ninguém. Então, quando você compara a economia brasileira, a economia americana, em termos de quais são os maiores gargalos para propiciar negócios que crescem de forma tão acelerada, com certeza a disponibilidade de capital longo prazo, barato, de qualidade, é uma das grandes destravas aqui. Legal. E a hora que a gente vai para o agronegócio, né? E aí a gente pensa vamos trazer, como a ideia, o conceito aqui é de conselho agro, tentar trazer um pouco mais de visão de médio e longo, né? Eu vou jogar uma bola de cristal aí na sua frente, né, e perguntar o que você vê de 24 e 25, cenário agro. Eu acho que existem grandes tendências que elas não mudam, né? Que a área deve continuar crescendo, a demanda por questões por ferramentas e produtos com embasamento sustentável, isso não muda. Então existe uma linha que, para mim, ela continua em 24, 25 e ainda mais no longo prazo, né, que 24, 25 é amanhã, né?
que são essas grandes tendências. Isso aí eu acho que tem um aquecimento e uma demanda muito clara que não muda. O agro, embora, como eu mencionei, está vivendo um ano de 23 mais duro, isso tende a ser suavizado nos próximos, né? Porque essa dor que a gente viveu é função dos 3 anos muito bons que a gente viveu, e a distribuição ficou de certa forma estocada, o agricultor estava mal acostumado ou calibrou de uma forma indevida o preço da commodity nos seus planos. E tudo isso deve suavizar em 24, em 25 e deve manter o agro crescendo como é uma tendência clara. Então, assim, falando do agro, não vejo nenhum tipo de solavanco. E quando a gente fala de negócios como as indústrias de biológico em geral, essa demanda continua ainda muito, muito acelerada, né? Então, o mercado vai continuar crescendo 2 dígitos aí, com certeza. Os anos anteriores batendo casa de 50%, 60%, mas talvez algo fique entre 40% e 50%. Isso daí eu acredito bastante, porque ainda tem muito novo produtor a utilizar, tem gente que está intensificando o uso. Então, a demanda em 24 e 25 por ferramentas como essas continua também muito aquecida. Jogando uma pimentinha, né, e como que você vê o cenário regulatório de biológico? Esse é um tema super quente, né, Pepone? Isso daí hoje está sendo uma agenda muito forte de todas as associações envolvidas, ministério, está todo mundo muito engajado hoje em talvez trazer mais clareza para essa pauta, que ainda tem muito a evoluir. O segmento não era expressivo há uns anos atrás, começa agora a ganhar relevância, começa a participar de 5% no mercado de proteção de planta, com potencial de bater 20%, 30%, 40% disso. E aí todo mundo começa a se mobilizar, inclusive as grandes indústrias, né? E isso acaba trazendo coisas boas, porque a gente começa a ter clareza regulatória e proteger de fato quem está desenvolvendo tecnologia de ponta, né? Então, eu vejo que o Brasil já tem hoje mais clareza do que muitos países, mas com certeza tem muito a evoluir. Hoje, o mundo regulatório de biológico, ele está parte dele envolvido com fertilizante, parte com defensivo químico, e talvez dar uma tratativa clara ao biológico como deveria é o caminho. E isso eu acredito que está sendo desenhado e trabalhado aí. E a hora que a gente olha esse cenário, né, eu achei que era a única pimentinha, eu vou jogar mais uma aqui, né? Para que isso aconteça, um dos pilares é as instituições de classes. A gente ter uma instituição de classe muito forte e representativa. Nós estamos vivendo nesse momento, parece que é quase que uma disputa velada, né, de qual é a instituição de classe que vai representar o setor, né? Fundaram uma, outros se alocaram em outra, tem X, Y e Z. Né? Como que você vê, qual que você acha que é a tendência e qual que seria o movimento mais racional para a gente ganhar essa força regulatória? Você colocou uma pimenta bem boa, viu? Pepone, eu acho que assim, isso que você falou é uma realidade, né? Hoje o nosso segmento, o segmento de biológicos e a indústria de biológica, ela está fragmentada. Então, tem alguns que por questão de afinidade estão em uma associação, outros abrindo outra. E essa fragmentação, ela só leva à fraqueza do setor. Então, a única certeza que eu tenho é que se essas indústrias continuarem cada uma olhando para um lado, não é uma associação de classe. Então, me parece que um caminho bom para o setor e natural seja essas indústrias se juntarem. Agora, para isso precisa uma agenda muito clara, uma agenda onde elas compactuem com os objetivos macro, né? Porque entrar na associação de classe para defender somente o interesse próprio não vai ser associação de classe. E isso acaba acontecendo na prática, né? Então, eu acredito que o setor vai ganhar ainda mais força quando ele tiver realmente essas empresas juntas e principalmente com a força das empresas que são focadas no biológico, né? Porque como hoje tem muitos players querendo entrar, de alguma forma eles estão conflitados. O cara quer entrar no biológico, mas de alguma forma ele tem 99% do business dele que é químico. Ou até mesmo a mesma linha vale para fertilizante. Então o cara não é essencialmente da indústria de biológico e ele não dedica foco naquilo, não dedica energia. Então eu acredito bastante que se a indústria de biológico conseguir ter uma associação de classe unida e com gente focada, é um baita passo. Podemos dizer que a raiz da disputa é um grupo que quer aumentar a régua regulatória, né, e dificultar e aumentar a barreira para entrantes, né, e um outro grupo que quer a régua um pouco mais baixa, porque normalmente encarece, favorece os grandes, né, no momento que você sobe a régua.
Pode ser um dos motivos, mas tem outro motivador que é relacionado à questão da pauta do on-farm, né? Tem gente que quer encarar esse tema criminalizando o agricultor que faz isso, e tem gente que quer regulamentar isso. Então eu acho que essa pauta do on-farm ela também tem sido um dos motivos de disputas aí nessas associações, onde eu acho que qualquer extremismo aí não vai ser produtivo de jeito nenhum. Então, historicamente, o que eu vejo é que toda vez que você vai contra o produtor, você perde. o mercado é soberano no final do dia, né? Não adianta... Galacão, jogando mais uma pimenta então em cima aí, como é que você vê o futuro do on-farm? Chico, eu acredito que um on-farm bem feito, e geralmente esse on-farm bem feito ele envolve investimento, ele envolve gente qualificada, ele envolve uma série de boas práticas aí, né? Ele vai caber dentro de grandes players que estão investindo, né? A gente tem aí hoje várias companhias agrícolas que fizeram investimentos super expressivos em suas indústrias e têm conseguido fazer coisa de qualidade, coisa regulamentada, inclusive. Eu acho que isso daí tem vida longa, embora tenha desafios relacionados à inovação. Eles vão fazer muitas vezes produtos que já são conhecidos, produtos de primeira geração, mas nas próximas gerações eles têm dificuldade. Agora, os agricultores que estão querendo hoje fazer seu próprio insumo de um jeito muito caseiro, sem profissionalismo, sem gente qualificada, sem um processo bem definido, isso daí eu não vejo sustentabilidade, até porque ele vai dedicar 20% do tempo dele numa biofábrica que representa 2, 3% do custo de produção dele, acaba sendo uma decisão de gestão muito equivocada. Ele fica com uma falsa impressão de que ele está economizando e, na verdade, ele está tirando o olho de um negócio super importante para ele, que é produzir soja, milho, cana, seja o que for. Então, eu não vejo futuro nesse on-farm pouco profissional que muitas vezes está ligado a pequena escala. Então, produtores menores, módulos menores, me parece muito difícil disso parar de pé. Essa é a minha leitura de forma muito simplista. Eu tô errado, Galac, na minha análise. O que eu vejo dos pequenos e médios que querem fazer o on-farm, eu não vejo muito na linha de usar a Bovéria, o Metarhizium. O que eu vejo eles querendo mais é fazer as fermentações e com bactérias em grandes volumes para usar em doses altíssimas, que se ele tivesse que comprar, inviabilizaria. Por exemplo, produtor que planta numa área mais arenosa, eu vejo isso. O cara, ele produz ali para ele colocar 40 litros por hectare, né? Ali em suco de plantio e tudo. Você consegue enxergar uma racionalidade nisso? É que aí entra um tema super técnico, né, Pepone, que assim, o mindset do agricultor, ele é um mindset que foi construído com base na indústria química, na indústria de fertilizante, e aí na hora que fala em quilo e litro, a cabeça dele funciona desse jeito. Então ele acha que colocar 10 litros, 20 litros é bastante, mas no mundo biológico a gente está falando de coisas exponenciais. Então se você tem um produto com uma concentração 1 vezes 10 a décima, 1 vezes 10 a nona ou oitava, ele tem uma diferença brutal na concentração. E aí, se equivocar de que está colocando 10 litros ou 20 ou 1 comparado a 100 ml de um produto acabado, ultra concentrado, é uma falsa ilusão, né? Então, mas no mindset do agricultor ele acredita assim, ele acredita, estou colocando 10 litros ao invés de 100 ml. Uhum. Mas eu acredito que é coisa que ao longo do tempo ele vai perceber que não é por aí. Então, muitos dos agricultores que faziam o próprio inoculante na fazenda já está deixando de lado, porque ele enxerga que a nodulação não é da mesma forma do produto que ele comprava da indústria que vende acabado. Então, eu vejo um modelo pendular, um movimento pendular. Eu tendo a concordar com o Galac que você tem uma série de fatores de médio e longo prazo que são uma enorme ameaça ao on-farm. O primeiro é a educação, concordo 100%. O conhecimento, entender os resultados. O segundo, quando o on-farm ganhou tração aqui no Brasil inicialmente, não vamos esquecer, não tinha uma indústria nacional de insumo biológico com empresas da qualidade da Gênica disponibilizando inovação, formulações consistentes, disponibilidade na revenda. Então tinha uma questão de poder ter acesso ao produto, ele conseguir produzir, até estrategicamente garantido. Hoje não é mais o caso. Se eu fosse acionista de uma empresa de on-farm, eu ia estar bem preocupado. E tem um outro ponto aqui que eu acho que tem um valor estratégico do produtor nisso, né? E até para o setor. O on-farm ele também tem uma função de regulação de margem, né? Que ele acaba que naturalmente força as indústrias a corrigirem margem, né?
Essa competição, né, Pepone, seja com a indústria on-farm, seja com as demais indústrias de biológico que vem fazendo um trabalho espetacular, né? Se a gente olhar o Brasil hoje, o Brasil é o grande protagonista a nível mundial nessa indústria. Tudo isso tende a melhorar a competitividade do mercado e melhorar os preços para o agricultor. E aí aquela indústria de 10 anos atrás, que vendia só dentro da estufinha, para 5 hectares, para áreas pequenas, ela começa a vender em escala, ela começa a ganhar em escala, e o agricultor fica competitivo na sua compra. Então, assim como a indústria de produto acabado vem crescendo, o on-farm ele também trouxe esse benefício de regular a margem, concordo? E democratiza o acesso, impulsiona o uso. O produtor que usava uma única aplicação, hoje ele já faz 8, 10 aplicações de biológico, porque ele entende que o negócio entrega resultado, e que ele está com um custo muito inferior ao que era no passado, e tudo isso faz com que essa indústria continue crescendo. Tá, agora uma pergunta, Galac. Qual é a tua estratégia para o efeito rebote disso? Né? Porque assim, ele vem e aí você tem muita indústria de produto acabado que vê o produtor com mais força de pressionar margens, né? E eles erradamente comprimem uma margem que pode ter uma leitura errada, que é uma margem muito dilatada, mas é que nesse momento, né, o setor precisa dessa margem um pouco maior, margem bruta, eu estou falando, porque ainda tem uma venda, um processo de venda muito oneroso, muito caro, porque você tem que treinar o mercado, você tem que ensinar o mercado a usar biológico, né? Porque é coisa muito nova ainda, tem muita gente aprendendo como lidar. Então você precisa dessa margem, porque você gasta muito para ensinar o mercado e sobra muito pouco lá embaixo, né? Tem gente que com esse medo está comprimindo margem que ele precisa, porque ele tem uma estrutura de custo e despesa de venda altíssima ainda também, né? Como que você olha e você não entra nessa cilada, nessa casca de banana? Como é que você ganha dos seus concorrentes que estão praticando errado? Pricing. É um baita desafio, né, Pepone? Porque business como o nosso e de outras vendas que são mais técnicas, né, o SG&A ele é pesado. Ele é pesado porque tem muita gente envolvida, né? Gente que está lá desde um processo de P&D, que é um investimento elevado que a nossa indústria faz. Gente que está no campo suportando tecnicamente, e tudo isso tem um custo elevado, porque nós estamos falando de gente muito qualificada. Pessoal, SG&A é despesa, tá? Despesa que a empresa tem ali para ser tocada. E geralmente é onde esses investidores, como o caso dos dois que estão na mesa aqui, aperta muito a gente. Mas voltando, né, Pepone, assim, então tendo em vista que essa venda nossa ela é uma venda técnica, uma venda que exige proximidade com o cliente, ela pesa. É um baita desafio vender valor enquanto outros players e outras indústrias vão no caminho de vender preço, né? Então isso daí é sempre um desafio grande. Dentro da Gênica a gente encontrou alguns caminhos de diferenciação que envolvem não somente produto, mas até mesmo o modelo de negócio, né? Então em 2021 nós lançamos aí o Regenera, que é um sistema voltado para a agricultura regenerativa que a gente combina um portfólio robusto, ferramenta de diagnóstico do solo, uma estratégia de capacitação do cliente e do time dele, inclusive, que é a Biotech School. E com tudo isso a gente vai entregando algo além do produto, né? Então essa venda de valor, eu acho que ela não vem só na inovação de produto, mas sim também no modelo de negócio, né? Isso para nós hoje já virou algo muito relevante. Mas é um baita desafio. É um baita desafio, principalmente nesses anos que a gente vê o agricultor com o humor um pouco afetado por conta de preço de commodity e tudo mais. Então, eu acho que não cair nessa casca de banana que é entrar na briga de preço é muito importante. Porque para as indústrias que pensam no longo prazo, querem construir algo grande lá na frente, continuar investindo em P&D, continuar investindo em inovação, é super importante você não cair na casca de banana de simplesmente diminuir preço e de alguma forma sacrificar esse investimento em time e toda estratégia de longo prazo. Esse é um ponto super bom, Galax. Quando a gente olha toda grande empresa de insumo que a gente conhece, sonha com isso que você está fazendo na Gênica. Como que consegue sair do modelo de vender produto, vender commodity,
para vender uma solução, gerar receita previsível, receita recorrente. E com os vícios operacionais da empresa grande, relacionamento com a distribuição, vínculo de comissionamento, ela tem muita dificuldade de romper com isso, né? E você está conseguindo criar esse sistema Regenera que entrega produtividade, solução e tira o olho do produtor de olhar só na comparação do produto commodity e enxergar o valor que você está entregando, né? Você enxerga que isso já está comprovado? Chico, não só comprovado, como dentro do nosso negócio hoje já tem uma participação super relevante, né? Então, temos aí clientes muito respeitados no agro que já aderiram em larga escala. Não estou falando de gente que usa em 10% da área, não. Tem gente fazendo isso hoje em 100% da sua área. Estou falando de companhia agrícola, né? Então, para nós, virou um divisor de águas dentro da Gênica. Não é fácil. Falar que vender valor dessa forma é simples, não tem nenhuma bala de prata que vai do dia para a noite fazer acontecer. Mas com os esforços que a gente está colocando em time, em foco e tudo mais, tem sido uma estratégia que está dando certo, sim. E eu vou te falar, quando a gente olha as grandes disrupções que acontecem, por exemplo, no Vale do Silício, ele normalmente vem calçado de duas coisas juntas. Uma nova plataforma tecnológica com novos modelos de negócio. E é isso que torna tão difícil de ser replicado pelos incumbentes, né? E você está pegando uma nova plataforma tecnológica, uma revolução biológica, e você está inovando em modelo de negócio. Bom, Galac, qual que é? Vamos entrar em ESG agora. Essa pergunta é do Chico, eu estou roubando ela para mim aqui, tá? Hoje. Qual que é a relevância e a urgência da pauta ESG na Gênica e no agronegócio como um todo? Para falar de ESG numa empresa como a Gênica, a gente tem uma fortaleza muito grande aí que está ligada à parte que envolve meio ambiente, que envolve inclusive questões sociais, né? Se a gente for falar de segurança de quem está manipulando o produto. Então, para nós, essa força que está ganhando a pauta ESG tem sido muito positiva, né? Então, o que a gente vê de grande diferença é que o mercado financeiro e todas as indústrias, elas têm migrado para falar disso de forma genuína e não mais, as buchitagens não estão mais sendo aceitas, né? Então, falar de manejo integrado igual era lá no passado, né? O agricultor falava de manejo integrado, mas era muito mais para cumprir tabela do que de fato fazer. A indústria de químico falava de manejo integrado. Ela entregava um software que ajudava no monitoramento, mas o grande objetivo era estimular o uso adicional de insumo, né? O que eu quero dizer é que esse tipo de prática ou de tendência não deve parar de pé. O que vai parar de pé de verdade são ferramentas que vão entregar resultado, reduzir custo, ter preocupação ambiental. E é nesse sentido que hoje, na Gênica, a gente vê um business e um negócio que é muito alinhado. Então, quando se fala em agricultura regenerativa, não é agricultura orgânica. Nós estamos falando de uma agricultura que vai sim reduzir o uso de muitos insumos, químico, fertilizante, vai reduzir custo e vai entregar melhor resultado para o agricultor. Reduzir carbono também. Vai ter a pauta de carbono aí que está super conectada com a agricultura regenerativa. Então, assim, o que eu realmente acredito é que essa agenda ESG, de uma forma genuína, ela vai ser muito importante para o desenvolvimento de bons negócios. E acredito que a indústria de biológica e a Gênica tem muita coisa boa para explorar nisso aí. Galacão, você começou aqui falando custo de capital, sendo um dos principais desafios, um dos principais problemas do empreendedorismo brasileiro, né? E você tem construído uma empresa crescendo a 3 dígitos, com demanda de capital de giro, demanda de CAPEX, financiando P&D, e você tem conseguido com muita qualidade incluir uma estrutura de capital relativamente sofisticada de equity e dívida, né? Conta pra gente como é que tem sido esse processo de bancarizar, captar dívida, captar equity, gerenciar stakeholder, toda a tua experiência aí em levantar dinheiro. Como que está sendo na prática? Se for assim, já busca um lenço lá que... É muito desafiador, né, Chico? Assim, embora a gente está conseguindo ver um case que está indo super bem, é muito desafiador. Quando você tira um negócio do zero, o desafio inicial é grande. O Pepone, que fundou a Gênica, pode falar até com mais propriedade, mas entrei também ali logo no comecinho e no início a bancarização ela é um tema quase inexistente, né? Ou se ele existe, ele é ainda mais caro. Então é nesse sentido que eu vejo a indústria de Venture Capital hoje amadurecendo no Brasil, e tudo isso vai suportando essas empresas que têm uma boa ideia, tem gente engajada, tem produtos que param de pé e que através do equity ela consegue sair do papel.
Porque se for depender só da bancarização, é muito duro, né? E quando você consegue combinar um equity que vem além de dinheiro, gente que te ajude na governança e na gestão, aí começa a criar um negócio que vai ficando muito legal, que é o que eu acho que a gente está conseguindo fazer. Em todas as rodadas que a Gênica foi fazendo, né, a busca sempre foi por trazer dinheiro e também gente que pudesse contribuir. Ou contribuir com uma visão complementar de quem já estava, ou contribuir com uma visão de agro que pudesse fazer muito sentido para a estratégia do business. Então, ir fazendo uma complementariedade de equity com dívida é um caminho que a gente está encontrando de forma, para nós parece ser muito sustentável, para não alavancar a companhia de um jeito indevido, para conseguir continuar investindo em projetos e coisas que a gente sabe que lá no longo prazo vai valer muito. Então, é por aí que eu acredito que as coisas funcionam bem, mas é muito desafiador, Chico, porque no começo da jornada, se você foca exclusivamente na linha de baixo para poder ter uma melhor bancarização, você não cresce na velocidade que deveria. Se você foca só na linha de cima, em crescer receita, lá na frente você vai ser cobrado porque você não tem uma linha de baixo boa e aí o banco te penaliza de alguma forma. Então, fazer esse equilíbrio de crescer receita e em algum momento começar a ter uma linha de baixo adequada para a empresa ser sustentável e não depender infinitamente de novas rodadas, é um baita desafio. Esse é um ponto super importante, galera, que você tem 3 fontes de financiamento da operação que você tem usado com muito talento. A gente falou de dívida, de equity, mas também geração de caixa próprio, né? A Gênica é uma empresa que tem margens saudáveis e que sempre usou isso como um dos mecanismos para financiar o crescimento, né? E sem dúvida, né, Chico? Eu ia me esquecendo de dizer, assim, eu acho que essa questão de usar bem o recurso, cara, tem que ser algo muito forte na cultura da companhia. Alocação. Alocação de capital de um jeito certo, não ter... as startups que nos anos atrás aí queimaram muito caixa e de um jeito muitas vezes até irresponsável, né, cara? Pagaram o preço por isso. Pagaram. As notícias falam por si só, né? Então, eu acho que essa questão da alocação do capital, ela tem que estar conectada com a cultura do negócio. E dentro da Gênica, um dos pilares ali que a gente tem no nosso DNA é a atitude empreendedora, né? Então, as pessoas que não tiverem esse mindset, essa atitude de conseguir conviver realmente com... Não é só senso de dono, né? Tem que ser atitude de dono. Tem dificuldade de sobreviver nesse ambiente. Então, uma cultura muito alinhada com essa devida alocação de capital é super importante. E a gente tem 2 casos aqui, Pepponio e Galac, que vocês levantaram dinheiro com investidores e esses investidores continuaram a colocar negócio em vocês, dinheiro em vocês, né? No caso da Gênica, SP Ventures, Baruna, todo mundo continuou investindo. No caso do Pepponio, inclusive em novos negócios que ele montou fora, né? O que foi o segredo? Qual foi o diferencial? O que vocês fizeram que fez essa turma querer repetir a dose? Eu tenho uma palavra, se que tiver outra. É confiança minha, não sei qual que é a Não, sua. a minha é resultado. Pode ser. Confiança que vem do resultado, que vem de um monte de coisa. Eu acho que é isso, Chico. Não tem. É isso. Você gera resultado, gera confiança e faz mais negócio. Ou também depende da loucura do investidor, né? de investir na gente. Galac, vamos levar agora o assunto para terceiro momento aqui da nossa conversa, que é gestão, estratégia e liderança, né? A Gênica, ela tem, vamos começar a falar de governança aqui. Ela tem uma estrutura de capital, né? Uma estrutura societária, que às vezes quem olha de fora fala, poxa, tem muita gente aí dentro, né? Tem estratégicos, até no plural, né? Aí na sociedade. Como que vocês lidam, né? As pessoas perguntam, como que é a estrutura de governança? Se você quiser, né, falar um pouco sobre isso, né? E também te perguntar, né? Como que você faz, né, para lidar, né? E trazer o melhor para a companhia. Ter um cap table, né, Pepponio, com investidores de natureza distinta, traz desafios, né? Porque, de certa forma, todos eles têm um jeito diferente de olhar o negócio, têm formas diferentes de contribuir. O que eu gosto muito do nosso cap table é justamente isso. Para cada pauta ou para cada problema que a gente tem dentro da companhia, você tem um sócio que muitas vezes ele é mais preparado ou mais familiarizado com o tema, e isso te traz uma caixa de ferramentas maior para ajudar no dia a dia, né? Então, esse cap table complementar com os fundadores, com fundo de investimento, com estratégico, eu acho que
que traz essa riqueza de conhecimento complementar. Então, esse é um primeiro ponto. Só como tradução aqui, cap table, pessoal, é quadro societário. São quem são os sócios investidores. E, então, assim, nesse sentido, ter um acordo de acionista, uma governança bem estruturada é fundamental para a sobrevivência do negócio, né, Pepone? Falando de um mundo agro, né, que a gente ainda vê poucas empresas preocupadas com a pauta governança, né, com muito a ser feito. A gente já vê algumas num nível muito legal, muito bacana, mas tem muito a ser feito no que diz respeito a estruturas societárias e dentro da Gênica hoje eu vejo o quanto que é bom ter uma regra dessa, mas mais do que isso, um bom alinhamento entre os sócios, né, cara? Se os sócios estão realmente alinhados nos principais objetivos da companhia, com o objetivo do negócio, o acordo de acionista ele tá ali só para ser utilizado se for necessário, né? Então, mesmo que a Gênica já nasceu com uma boa governança, com regras muito claras de convivência entre os acionistas, o principal ponto é realmente colocá-los todos numa mesma página e lutarem pelo bem do negócio. E a força está no management. No nosso caso, que a gente não tem ninguém controlando e você tem essa gestão muito democrática, a força fica muito em quem está na gestão do dia a dia. Isso é fato. Traz desafios para você, a palavra não é nem convencer, mas é deixar todo mundo numa mesma página. É um pouquinho mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo é bom para o negócio porque a força fica muito na gestão, pelo menos é o que a gente enxerga, né? Então, eu particularmente gosto bastante desse ambiente que a gente está envolvido ali. Legal. E tem uma questão de governança, né? Esse processo democrático, mas onde o management tem que convencer, acho uma boa expressão, ou demonstrar e ganhar confiança em resultados, ele acaba gerando um fórum onde o management não pode ou não deve tomar decisão nas trincheiras, ele precisa voltar, colocar aquelas ideias, né, no papel, no PowerPoint e discuti-las. E aí ele consegue enxergar aquilo de uma forma melhor e ser provocado, porque o trabalho de um conselho de startup ou de um conselho de uma empresa como essa é os conselheiros provocarem o management, não tomarem decisão por eles, mas provocarem para que ele exaure o processo decisório dele, né? E o que você está falando faz todo sentido, né, Chico? Porque como você não tem alguém controlando, eu até brinco, né? Pode o americano acordar de mau humor lá nos Estados Unidos que ele não vai mudar o rumo da companhia. Ele sozinho ele não tem como mudar isso, né? E isso, de certa forma, nos obriga a sempre ter que levar para boas decisões e ser realmente provocado pelo conselho. Então, as decisões que a gente toma sempre são as melhores para o negócio, né? Então, eu acho que a companhia ganha muito com essa democracia e essa diversidade de investidores aí. Eu tive uma conversa com o Romero Rodrigues, né, fundador do Buscapé, muitos anos atrás, e ele me falou uma coisa interessante. A diferença de conselho de empresa grande listada para conselho de startup, empresa grande listada você vai para prestar contas, falar de resultado. Empresa startup você vai para trazer problema, tem que trazer problema. E a gente está ali para ajudar você a pensar, resolver e pensar em soluções mais criativas. Porque tem um outro ponto, né, Chico? Conversando com os colegas aí de outras empresas, muitos deles de startups, né? Às vezes o cara tem o conselho, ele tem medo do conselho, né? E aí ele acha que ele tem que levar só a notícia boa, ele acha que ele tem que levar realmente só a notícia que o investidor vai ficar feliz, etc. E ele tá muito equivocado, né, cara? Porque se ele não compartilha o problema, primeiro que não vem boas ideias, não vem boas soluções, e um outro ponto é que o problema uma hora vai chegar, e aí ele chega às vezes numa proporção muito maior, que às vezes é até tarde, né? Então, realmente eu acredito que o conselho de uma empresa como a nossa, cara, ele tem que ser para ajudar a resolver. E aí é por isso que eu compartilho tanto problema com vocês aí. Ô Galac, falando de futuro, né, rumos do setor, né, o setor que cresce absurdamente, eu acho que do agro é o setor que mais cresce, é bioinsumos. Você tem muita gente olhando para esse setor, grandes, pequenos, gente querendo entrar, aliás, gente entrando todo momento, né? Na minha opinião, perdendo já um pouco a janela, entrando atrasado, né? Querendo surfar alguma oportunidade que tem aí em biológicos. Mas o que você vê pela frente? Quais os caminhos possíveis? Né? Você tem grandes querendo entrar, você tem empresas que foram fundadas aí por fundadores, algumas que se capitalizaram, outras estão lá ainda sem nenhum sócio capitalista que entrou, né? Investidor. Qual é o caminho que você vê? Né? Você acha que quem é pequeno
ou que nasceu pequeno, vendo multinacionais entrar, ela tem um caminho de se fortalecer, se posicionar sem ser vendida? Bom, eu vou tentar fatiar essa pergunta sua em dois aspectos aqui, né? O primeiro é que eu acredito muito na estratégia de empresas focada no bioinsumo. Então, independente se ela é de investidores de fora do país ou não, eu acredito muito nas teses que são focadas no bioinsumo. Quem quiser talvez fazer algo que vai colocar isso como uma linha de produto dentro de um mesmo time que vai vender outras coisas, deve ter muito desafio, porque ainda tem bastante água para rolar no sentido de catequização, de evangelização do negócio. Então, eu acredito que as empresas vão ser focadas. E para essas empresas conseguirem ser relevantes, me parece muito difícil ela fazer sem uma injeção de capital de algum lugar. Seja do estratégico, seja do investidor da Faria Lima, seja de algum lugar. Porque, como a gente já falou em alguns momentos aqui, o custo de capital nesse país, ele vai baixar de 12%, mas ele não vai chegar a 2% de novo. Não adianta a gente se iludir, né? Isso aqui tem capital caro mesmo. E o cara fazer sozinho, sem buscar recurso fora, ele acaba tomando um risco muito grande, que num business que demanda muito capital me parece um risco elevado. Então, assim, eu acredito que as indústrias que vão ser perenes nesse segmento, ela vai de alguma forma ou de outra ter injeção de capital de algum lugar. Então dá para fazer, não quero vender, quero tocar sozinho, mas de alguma forma esse cara vai tomar dinheiro de alguém. Porque é o jeito saudável de crescer. Senão ele vai pôr em risco o negócio dele através de uma dívida muito elevada. Aí você acha que ele pode trazer algum fundo, algum family office que não tenha plano de sair, ou ele vai para IPO? Estratégico, IPO, qualquer caminho que faça uma injeção de capital no negócio, né? Então, eu quero só dizer que assim, a natureza desse negócio de recebimento no prazo safra e tudo mais, ela demanda capital. E aí, para indústrias que crescem veloz, como está sendo o caso da indústria de biológico, você multiplica esse problema, né? Então, eu realmente acho muito desafiador do fundador que está criando um negócio sozinho e quer tocar essa vida como um dono de 100% do negócio, né? Provavelmente ele vai ser dono de 100% de um negócio pequeno. É um caminho também. Lifestyle business. Lifestyle business, o cara vai ser o dono de um negócio regional, com algum nicho de mercado, pode ser um caminho. Mas eu acho muito difícil dessa indústria, dessa empresa que quer tocar essa vida ser um player relevante a nível nacional. Então, tem um ponto interessante. O Galá acabou de fazer uma constatação que quando a gente olha para o mercado como o Vale do Silício, onde empresas crescem exponencialmente, de forma muito acelerada, conquista global, todas as empresas bem-sucedidas captaram investidores em inúmeras rodadas. Então, casar com capital, quando você tem uma ambição como a sua, Galac, de construir uma companhia de estado da arte, como a Gênica não é uma opção. Como você casa e com quem você casa, sim, e você está certíssimo na sua afirmação anterior. Você tem que buscar muito além do dinheiro. O dinheiro não é commodity, você tem que buscar os qualitativos. Mas casar não é uma opção, você está certíssimo. E em cada momento da companhia, né, Chico, ela vai tendo necessidades distintas, né? Então, lá no início dela, ela vai ter um perfil de investidor que vai contribuir mais e vai chegando em outros ciclos que ela precisa ir se adequando a esse investidor. Então, tem sido um processo muito bacana o nosso ali, que é justamente esse, entender o que a gente precisa. Quem vai sentar aqui com a gente de uma forma complementar, né? Porque trazer pessoas que vão contribuir de forma muito similar a quem já está, não me parece ser tão inteligente para o negócio, né? Então, é por aí que a gente tem pensado. Ô Galac, como última pauta aqui, nós temos mais um tempo para falar sobre inovação. Né? Como que você entende a inovação como vantagem competitiva para a Gênica e o que você faz para criar essa vantagem? Conectando até com a pergunta que você fez lá no início, né, Pepone, relacionada a questões regulatórias e pegando um gancho de questão regulatória, a própria pauta patente, né? Dentro da Gênica hoje nós estamos buscando as novas gerações de defensivos aí, né, de biodefensivos. Então, olhar molécula orgânica, olhar metabólito e outras ferramentas ligadas à biotecnologia tem sido o nosso objetivo. Dessa forma a gente entende que a gente eleva a barreira de competição, a gente consegue de fato se diferenciar através de produto, e é por aí que a gente tem enxergado então o investimento nessas novas gerações de produto conectada com uma plataforma de agricultura regenerativa, porque no final do dia a gente entende que as soluções vão de fato parar de pé quando elas estiverem dentro de um sistema de manejo.
E aí a gente hoje tem planta de cobertura fazendo parte disso, ferramentas de análise de solo, com cunho de olhar a parte biológica disso, bioestimulantes, e tudo isso vai sendo conectado e de fato você entrega uma solução mais parruda e com diferenciação e com inovação. Nós temos hoje uma iniciativa muito forte interna de inovação, então o investimento em P&D é uma prioridade da companhia já há bastante tempo e tem sido intensificado cada vez mais, mas não somente interno, mas também com as principais instituições de pesquisa, né? Hoje estar em Piracicaba é uma região que nos ajuda nisso, né? Então seja junto a universidades, seja junto a novas startups, é algo que a gente tem olhado bastante. Então buscar oportunidade junto a outras startups, inclusive, é um dos meios de inovação que a gente tá encontrando. E vindo coisa muito legal por aí. Bom, do nosso lado aqui, Chico, não sei se você tem mais alguma pergunta, senão eu vou agradecer muito. Eu queria só pedir para o Galac, para essa nova geração aqui de empreendedores e aficionados e que te admiram aqui, recomenda para a gente um livro e um podcast. Puxa, Chico, tem um livro que eu gosto bastante, não só no mundo dos negócios, mas na questão de vida mesmo, né, que é A Velocidade da Confiança. Esse livro, embora traz alguns conceitos básicos ali, mas muito importante a gente refletir e entender a importância que isso tem nos negócios e nas relações que a gente tem na nossa vida. Né? Falei dele ontem, desse livro ontem, lá na live com os primos. Livro... O quanto que, na hora que você estabelece confiança, você pega um cara e investe 2 vezes em você. É por aí. Então eu gosto muito desse livro. Podcast, cara. Podcast eu vou sempre maratonando alguns e o que eu tô ouvindo agora e tô maratonando é o Lugar de Potência, do Ricardo Basaglia, que tem uma galera muito boa que vai, acho que traz conceitos legais aí para o mundo dos negócios aí. Espetacular. E sem falar o Conselho Agro, né? Pô, de agronegócio não tem nem o que dizer, esse é o melhor que existe. Legal, obrigado, Galac. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, né? Por nos ouvirem aqui, nos assistir. Esse é o podcast Conselho Agro, é discutir o agronegócio em alto nível de uma forma muito simplificada. Né? Eu agradeço vocês, se quiser despedir aí, Chico, Galac, né? A palavra está com vocês. É uma honra e, Galac, o motivo que a gente criou a companhia é para poder botar dinheiro e ser sócio de gente como você e participar de jornada como a que você está construindo. Muito obrigado por compartilhar hoje aqui com a turma um pouquinho dessa trajetória da sabedoria, hein? Eu que agradeço, pessoal. Grande satisfação participar aí desse podcast com vocês. Obrigado não só pelo convite, mas por tudo que a gente está construindo aí na nossa jornada. Chico e Pepone são pessoas aí que sem dúvida têm uma gratidão imensa e muito sucesso para vocês aí nesse podcast que já começou sendo um sucesso e tem muito a contribuir aí com todo mundo que vai ouvir. Valeu, obrigadão. Beleza, obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Gostou do episódio do Conselho Agro? Seja parte da nossa comunidade. Curta, compartilhe e comente. E se quiser se tornar um líder no agronegócio, conheça nossos MBAs. Acesse www.agroadvance.com.br e descubra a pós-graduação da melhor escola do agro, onde você terá aulas com C-Levels e membros de conselho de grandes empresas. Capacite-se com os melhores na AgroAdvance.